pegar só uma fala no colo. Isso aí. Ok. Essa muita também pra gente ver. O pessoal fala. Eu já começo a falar na minha. Eu não ligo de não ter gente não, viu? Já vamos falando. Eu espero pelo menos a honra de uma pessoa entrar e a gente já começa a falar com o pessoal. Tudo bem? Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live da tarde aqui do Café com Empreendedorismo dos amigos empreendedores. E hoje a gente está aqui com uma empreendedora, amiga nossa, que tem também medicina chinesa. Gente, tá muito chique essa live de hoje. E vou falar pra vocês, e muito cheirosa, porque aqui tá todo mundo zen. Todo mundo trabalhado nos aromas naturais dos óleos essenciais. Sim, tá uma delícia isso aqui, gente. Você não tem ideia do cheirinho gostoso, da calmaria. E eu quero apresentar pra vocês a Gisele D'Angelo, né? Aqui do espaço. A Gi vai contar um pouquinho da história dela para vocês, para que vocês conheçam de fato o trabalho dela. E depois a gente entra no tema, o que é aromaterapia? Se você já tem uma pergunta, já vai colocando aí pra gente. E também se você já faz o uso desse óleo maravilhoso, se você já tem experiências, conta pra nós. Que a gente quer que você divida com a gente, pra tornar bem dinâmica essa live de hoje. Tudo bem, Gi? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade. E eu falo que eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital, eu sou naturopata, estudo tudo que eu estudo desde 89 e como naturopata eu sou formada em medicina tradicional chinesa, em homeopatia, amo aromaterapia, sempre trabalhei com os óleos e agora a gente trabalha ainda mais ensinando as pessoas como estarem usando os óleos, que é uma química natural, são soluções naturais. E o nosso maior objetivo como naturopata sempre foi o de promover saúde. Então, a gente sempre focou em promover saúde, a gente cuida dos percalços do meio do caminho, mas o nosso maior objetivo realmente é a promoção de saúde. Certo, você falou que é uma química, mas nada mais é do que uma junção, né? Mas totalmente natural. Totalmente natural, é a química natural, porque tudo é uma química, tudo são átomos de carbono, né? A água é uma química, mas é uma química natural. Então, por exemplo, uma essência que só perfuma é um sintético que foi feito em laboratório. Um óleo essencial, ele é uma química natural. Então, por exemplo, esse olhinho aqui tem equivalente a casca de 50 laranjas. Então, é todo um processo que passa de destilação para que gere o óleo essencial e por ter essa química natural, e existem óleos que chegam a ter 400 moléculas, então ele vai ter 400 usos, e isso é que é muito interessante e muito importante. Sim. Então, o seu corpo nunca vai se acostumar de você estar usando os óleos essenciais, porque não existe, por ser uma química natural, ela é totalmente individualizada, o meu corpo entende, o meu corpo gosta e não vai acostumar, que é diferente dos sintéticos. Então, quantas pessoas que a gente vê que tinham um problema de dor de cabeça, eu tomei um remédio, eu tive que aumentar cada vez mais a dose, né, do sintético. Chegou um certo período que daí já não fazia mais efeito. O corpo vai acostumando. Então, e o legal da aromaterapia é isso, é que não acostuma. Então, o que a gente gosta de ensinar é que a aromaterapia é mais do que um cheirinho gostoso, que é um cheirinho agradável, que a gente coloca no ambiente, mas ele tem essa função de realmente tratar terapeuticamente. Então, a gente tem os óleos essenciais para estimular a imunidade, para cuidar da parte respiratória. Agora, mais do que nunca, é muito importante a gente cuidar da parte respiratória. Você pode digerir, ingerir, inalar? Na verdade, somente os óleos que têm pureza de grau terapêutico, que no caso é desse que a gente está conversando, você pode ingerir. Sim. Agora, a gente ensina quais os óleos que você não deve ingerir, porque mesmo sendo esses de grau terapêutico, tem alguns que a gente não deve. E a gente ensina qual é melhor você ingerir, qual é melhor você inalar, qual é melhor você passar. Então, ontem mesmo eu estava engenheiro com ele, ensinando as meninas, que eu falo que a gente forma curadores do lar.
Eu estava ensinando as curadoras do lar de lá para elas entenderem o raciocínio de quando é melhor eu ingerir, quando é melhor eu passar, quando é melhor eu inalar. Então, por exemplo, vamos inalar um olhinho aqui, dá a mãozinha, esfrega, faz uma conchinha Devagarzinho. e cheira. Não precisa ser devagarzinho. Faz assim, faz uma conchinha e inala. De laranja? De laranja, Que não traz delícia. alegria. Enquanto você vai inalando, que o certo é a gente inalar Que 5 delícia. vezes. Quando você está inalando, o óleo essencial, que é uma molécula muito pequenininha, em 20 segundos vai no seu cérebro e vai ativar o seu sistema límbico, que é o sistema de memória, o sistema de emoção, que ele traz uma sensação gostosa. Então, isso é a inalação do óleo essencial. Esse aqui, no caso, por exemplo, de laranja, a gente também pode ingerir. Então, eu uso todo dia, eu chego, eu monto a minha garrafinha. Faz Então, a só que tem aguinha saborizada. isso, só que tem que ser garrafa de inox ou garrafa de vidro, porque os óleos eles têm a capacidade, então ó, eu coloco uma gotinha do óleo essencial Numa garrafinha toda numa assim. garrafinha de 500 ml e eu costumo fazer isso aqui para dar uma quebradinha na molécula e vou tomando essa água. Então eu estou recebendo o efeito terapêutico desse óleo essencial. E esse aqui, no caso, ele ajuda para a imunidade, ele eleva o nosso humor, ele ativa o sistema linfático. Então tem N formas da gente usar. Outra forma de inalação que tem da gente fazer é essa aqui. Eu vou colocar algumas gotinhas. Esse é um difusor portátil, que quando eu viajo eu sempre levo ele. E ele vai soltar aqui uma fumacinha. E essa fumacinha vai quebrar essa molécula do óleo essencial para que ele esteja circulando no ambiente. Transforme ela nessa nessa nuvenzinha. Então isso que é muito cheiro legal. gostoso. E é uma delícia e traz uma sensação de alegria. Esse olhinho de laranja selvagem, eu falo que não tem quem não goste. Terça-feira eu tava com vários professores e tava mostrando, e depois a gente falou com as crianças também. E todo mundo, nossa, que cheiro gostoso de alegria. Os professores, nossa, lembra a infância, porque ele traz essa sensação. Sim, a hora que eu senti o cheiro de laranja, eu já lembrei. A gente primeira, né? Sim, já lembrei todo mundo no sítio lá chupando laranja depois do almoço. Sim, olha lá, a cabeça como foi longe. Mas Gi, conta pra nós como foi essa sua história com a aromaterapia, com a medicina chinesa. Quem é a Gisele D'Angelo? Como você se formou e se tornou essa grande pessoa? Olha, eu falo que eu tenho a sorte que eu tive um avô que era instrutor de yoga. Então eu cresci fazendo yoga e o meu avô sempre cuidou da gente de forma natural. Então eu lembro, eu era uma criança que eu tinha muito furúnculo, ele cuidava com pomadinha que ele fazia de belladonna. Eu chegava na casa dele, ele estava tomando água que ele tinha energizado no sol. E ele então estava ruim de gripe, ele fazia lá a sauninha de eucalipto. Então eu sempre tive isso. Sim. E eu sempre fui muito inconformada em tomar sintéticos. Isso nunca entrou na minha cabeça. Sim, porque você já tinha as instruções dele, no caso. Você tinha essas instruções e isso chegou bem até você, né? Você também se inspirou e viu que isso era bom pra você e adaptou pra sua vida. Então, desde 89, eu tinha 15 anos, eu já gostava, mas de 89 eu falei, não, vou estudar. E fui estudando, que hoje existe a faculdade de naturologia, mas antigamente em 89 não existia. Não tinha. Então eram cursos que a gente tinha que fazer. Então eu fiz vários cursos, por exemplo, de terapia floral, fiz outros cursos de medicina tradicional chinesa, daí me apaixonei tanto que fui 3 vezes para a China para fazer especializações lá. Sempre usei aromaterapia, fazia os cursos de aromaterapia e de inúmeras outras terapias, porque assim, o naturopata, você vai adequar para aquela pessoa o que ela está precisando naquele momento. Então pode ser que uma pessoa, eu falo, se vierem aqui 5 pessoas com as mesmas queixas, vão ser 5 atendimentos diferentes. Diferente, porque cada organismo reage de um jeito. E é o universo. E às vezes uma pessoa pode ser que eu fale, olha, você tá precisando mais relaxar, já você precisa mais fazer uma atividade física, ou a gente precisa modular mais sua alimentação. Então é individualizado e eu não falo... sei nem pra onde eu olho. Nós temos várias câmeras. Várias câmeras.
câmeras Para aqui. registrar tudo. Então você pensou em tudo, você escolheu o óleo da alegria pra mim. O óleo da E alegria. eu tô ficando toda alegre aqui, hein, pessoal? Vai mandando aqui mensagem pra gente, faz o favor, vai adicionando aí, você que é amigo empreendedor, que você ainda não conhece a Gisele. Gi, fala pra nós, você tem 2 Instagrams, Temos. tá? É Gisele D'Angelo, Aromaterapia, Isso. e também tem o outro... Saúde Natural Gisele. Que é Saúde Natural Gisele. Eu vou deixar aqui depois gravadinho pra vocês aqui na live, pra vocês terem os 2 contatos da Gi. Isso. Né? A clínica da Gi, vou falar lá também, tô gostando daquela câmera, tá bonita. E agora eu acho que eu tô toda feliz, eu acho que já fez tá o vendo o que a efeito laranja de faz, laranja. gente? Gi, conta pro pessoal onde fica a sua clínica. A gente fica no final da Rua Piauí. Aqui a gente atende só com hora marcada. Então a gente sempre faz os agendamentos. Então só hora marcada, porque é um tratamento bem individualizado mesmo. Sim. Eu falo que cada um é um universo, a gente cuida desse universo. Sim. Dessa forma. A gente vai ter um curso muito legal no sábado que eu tinha comentado com você. Sim, tem um curso super top que você que gosta já, que já utilizam os óleos essenciais E quer aprender a usar usar como em casa. montar nossa farmacinha. Porque a gente tem essa farmacinha mesmo, e tanto que nos Estados Unidos essa farmacinha chama-se Doutora Mamãe, que é o que eles falam. Tirando o acidente que você quebrou, o resto, todas as demandas você consegue cuidar em casa. Anteriormente era assim, né? Sim, Não é as das plantas. nossas vós. Exatamente. É que sempre tinha uma avó lá que cuidava. Não precisa de Faz um médico, chá, não, faz uma um chá. garrafada. Não, eu tenho até uma coisa engraçada aqui que eu não vou nem contar, mas o meu pai falava assim, faz no pé, que sara. Exato, E faz sentido isso, viu? Verdade. Verdade. A gente pode falar? Pode. Pode. O meu pai falava assim, eu não sei quem falava, que tava com frieira. frieira, tô com coceira, tô Faz com xixi machucado no no pé. pé. Faz xixi no pé. Faz xixi no pé e faz sentido. E trata conta pra mesmo. nós então sobre isso. Ajuda demais, pode fazer o xixi no pé. O xixi é uma coisa Verdade. terapêutica. O xixi, primeiro xixi? Olha, eu não gosto muito do primeiro xixi, porque o primeiro xixi tem muita toxina, né? Que a gente Sim, que ficou tudo que tirou dali à na noite. Então eu falo assim, nos outros, e tem gente que tem nojo, eu falo, gente, está partindo de você, depois você vai tomar banho. Eu já ensino a fazer isso no banheiro. Geralmente o pessoal no banho, né, você pode fazer, mas existem os óleos, por exemplo, de melaleu, que ele é um antifúngico, antibactericida e um antiviral. Sim, então você já usa a faz sua melaleuca, É. que vai fazer esse efeito. Então, assim, a gente ensina as pessoas a fazer o xarope, a montar um inaladorzinho. Esse aqui, por exemplo, é um inalador. E ele é o meu inalador. Que você coloca na narina, Você e deixa vai inalando. Você põe o óleo pingozinho. essencial aqui, tá aqui dentro. nessa parte, tá aqui nessa parte. É tipo aqueles de Vic Vaporub, entendeu? Entendi. Então a gente faz muito isso para promover saúde respiratória, mas tem muitos que a gente faz. Ontem eu tava atendendo uma gestante, ela falou, nossa, eu tô tendo muito enjoo. A gente fez uma, ela falou, nossa, passou na hora. Olha E ele é fantástico, isso aqui a gente usa muito e ele é versátil para criança também. Porque às vezes a criança vai ficar com medo de dar o vidrinho de óleo, ela não vai saber abrir, pingar a gotinha na mão. Sim. Então é super seguro. Então isso é tudo que a gente vai ensinar sábado. Como fazer um azeite saborizado, como fazer o seu xaropinho, que é muito importante. São coisas assim, são detalhes tão assim, que talvez passem desapercebido, né, para as pessoas. Que a gente acostumou tanto essa vida tão prática da rua, que qualquer coisa toma um remédio. Qualquer coisa, né, compra lá um dipirona, um anador e N coisas. E a gente, voltando ao nosso passado, aos nossos avós, Voltando às origens. né? voltando às origens, e tão mais moderno, Sim. tão mais moderno e facilitado. Sim, e esses óleos que a gente trabalha, que a gente ensina as pessoas a usarem, eles são muito fáceis de usar, que eu falo assim, gente, antigamente você não achava, por exemplo, o olíbano, o óleo de olíbano, e hoje a gente tem. O que é? O olíbano, ele é uma planta que ele veio da Somália, ele é uma resina que sai de uma planta, que quando você machuca essa planta, ele solta essa resina para cicatrizar, para curar essa planta. E através Ele é dessa curativo, resina, então. exatamente, e a gente tem casos lindos de problemas graves de inflamação, de infecção, que melhoraram com o olíbano.
Além do que ele é maravilhoso para a pele, ele faz um reparo celular. O olíbano, por exemplo, é uma das poucas substâncias do mundo que atravessa a nossa barreira hematoencefálica. Até hoje, a indústria farmacêutica tenta fazer Algo antidepressivos parecido que atravessem com a barreira hematoencefálica e não conseguem fazer. E com os olhos a gente consegue. E o melhor de tudo é que é natural. Quanta informação, quanta informação. E aliás, por falar em informação, vamos falar pro pessoal que toda quinta-feira, 19h45, tem uma aula. Eu, às vezes, dou uma variada dos Instagram, mas ou no Saúde Natural, Gisele, Toda quinta-feira toda noite quinta-feira, 19h45. Então fica a dica agora. Todas as quinta-feiras, 7h40 da noite, a doutora Gisele, Estamos ela lá. está lá online por um Instagram ou por outro, que eu vou Isso. deixar para vocês aí, para vocês acompanharem essa aula. E sempre com uma novidade. Novidade. Ou não é nunca ser um segmento, né? Sempre Não, uma Porque nova aula. é assim, eu me propus que eu quero inspirar cada vez mais pessoas para se cuidarem de forma natural. Uhum. Então, às vezes a gente faz eventos aqui ao vivo de quinta-feira, mas toda quinta-feira eu dou uma aula. Então, eu falo sobre um tema e de repente aparece alguém e faz uma pergunta, a gente já vai discorrendo sobre esse tema, já vai ensinando. E tem dia que eu faço o azeite saborizado, ensino a pessoa, tem dia que eu ensino a fazer o desodorante, e a gente vai conforme o pessoal vai pedindo. Uma curiosidade, se alguém que estiver na live assistir a nossa live, tô olhando ali, Olá, ali, ó. que chique que a gente tá, as louras. Gente, tem uma foto que eu amo dela, que ela tá lá com aquele tigrão, Tigre aquele branco. tigre branco lá, tigre branco lá da China, foi na China que você Não, tirou? isso aí foi num santuário lá na Argentina. Na Foi Argentina? muito linda essa experiência. Gente, desde a primeira vez que eu conheci você, ficou esse tigre aqui na minha cabeça. Gente, lindo, maravilhoso. Mas voltando, né, ao que eu queria falar. Se alguém entrar na live, assistir a nossa live, conversar ali, perguntar agora durante o ao vivo, né? Mas se depois assistir depois, porque vai ficar gravada, mandar uma mensagem para você, você recebe sem, como que eu posso dizer, sem compromisso alguém aqui para conhecer, porque tem muita gente que não Sim. sabe o que significa. Por isso também que a gente faz esses cursos, esses mini cursos com duração de 3 horas, porque o nosso intuito realmente é de fazer, você viu, outro dia eu tava fazendo uma ação na academia, então eu falo, aonde me chamar eu vou, porque o nosso intuito vale a realmente pena. é de ensinar as pessoas. Sim, tem muita gente ainda com falta de conhecimento nessa área, né, gente? E é uma área segura, Sim. né? Super segura. E se a gente puder evitar tomar esses remédios, o que a gente tem ouvido de coisas assustadoras, até na parte da medicina e Sim. até mesmo da composição desses remédios, que de repente nem te ajuda e te prejudicam a saúde. É claro que a gente não vai entrar muito nessa parte, mas Sim. fazer aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que está vindo a nós e passar para o próximo Que é o queira promover também. saúde, que eu falo, não é que você nunca vai tomar remédio. Meu marido precisou fazer uma cirurgia. É óbvio que ele tomou sim. anestesia, o antibiótico, né? Mas eu falo, o que eu sou contra... O que puder evitar. Não, eu já atendi gente, pra você ter uma ideia, a pessoa ela falou assim que ela tomava todo dia um remédio para dor de cabeça. Eu falei, mas você tem dor de cabeça? Ela falou, não, porque eu tive tanta, então pra não ter... Olha lá, já ficou no E psicológico você tá dela. intoxicando seu Intoxicando o fígado, fígado. né? E que é um Depois, perigo. depois pode passar, mas Sim. futuramente ter outros problemas Sim. de saúde. Então é de ter o cuidado e é realmente a promoção da saúde, é o desintoxicar o organismo, é cuidar da saúde respiratória. Agora a gente precisa mais do que nunca, a gente sabe que tá voltando um vírus aí, que se eu não cuidar da minha saúde respiratória e da minha imunidade vai me fazer mal, mas também a gente cuida muito, eu uso óleo essencial no cabelo, eu uso pra pele, os meus cosméticos eu que faço. E a gente ensina as pessoas a fazerem. Então, o meu demaquilante é natural, a minha máscara de argila é natural, o creme que eu uso pro rosto é natural, o que eu uso no cabelo é natural. Gi, é feio perguntar a idade? 47 com muito orgulho, gente. É muito linda, gente. Ó, eu tô cheia de maquiagem, mas é normal, né? Eu venho pra live de maquiagem, mas a Gi é
muito linda. Gente, então tem fundamento, com certeza o pessoal pode utilizar, né, para si próprio, né, Gi? Sim. Não é só a parte interna, mas a externa Sim, para também, estética também. sim. E por exemplo, a gente tem até um videozinho que chama Eu Tenho um Óleo pra Isso. Porque, mas você tem pra crescer cabelo? Tem. Tem pro cabelo ficar mais grosso? Tem. Mas tem pra unha que tava fraca? Tem também. Tem pra quem tá grávida? Tem. Tem pra quem quer engravidar? Tem. Tem pra cuidar do bebê? Tem. Porque assim, os óleos, eles são versáteis. Por conta daquilo que eu falei, que são muitas moléculas, ele é super versátil. Então, e eles são uma coisa que a gente chama que é adaptogênico. Então, uma mesma pessoa que tenha o intestino preso ou o intestino solto, a gente vai usar o mesmo óleo, porque ele é tão inteligente que ele sabe ir no organismo e fazer o efeito que precisa. Realmente está precisando. Para dormir bem. Fala para nós. Então, o nosso tema, a gente já entrou com certeza, já falamos várias coisas sobre a aromaterapia. O que ela engloba, a aromaterapia? A aromaterapia, ela é um ramo da fitoterapia, porque a fitoterapia é quando você usa as plantas, né? Só que ele é muito mais concentrado. Então, o óleo essencial, ele é de 50 a 70 vezes mais forte do que um chá, por exemplo. Uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá. Então, a aromaterapia, ela extrai das plantas, que a gente fala que é o óleo essencial é o sistema de defesa da planta. Então, tem óleos que nasceram, que estão naquela planta, está pausado, mas ele vai voltar, que a gente sabe, eu tenho fé e paciência, sempre assim. Ali também tá ao vivo ou gravando? Não, ali só tá gravando. Certo. Eu não sei o que tá acontecendo no meu Insta, você viu que eu não consegui fazer o collab? Será que eu tô com a internet sua? Aqui? Não sei. Vamos ver, Vamos lá, que a gente tem paciência. A gente não perde a esperança. Vamos só dar uma olha. olhadinha aqui. Liga aí o Wi-Fi. Porque acho que eu tenho aqui também, né? Já vim aqui. Só para dar uma pausadinha, acho que já vai voltar. Se ele pausa muito, ele para automático, né? Aqui na clínica. Clínica. Não vamos perder, não vamos perder. Três, 7. 01 14 70. Será que volta nosso vídeo pausado? Vamos ver. Não perdemos a A live. gente tem paciência e fé. Com certeza, muito bem. Pessoal, alguém acho que já deve de ter pensado aqui que a gente tinha acabado a live, mas não acabou. A Gi tá falando aqui sobre os óleos essenciais. Tá. E pode ir falando, Gi, aqui. Que são o sistema de defesa da planta. E a gente tem óleos essenciais, cada óleo tem uma função. Então tem o óleo essencial que foi para a planta atrair polinizadores, a gente tem óleos essenciais que vieram para proteger de insetos, tem óleos essenciais antifúngicos, antivirais. A gente vai mudar a câmera de lugar, viu, gente? Ela vai um pouquinho mais para lá. Pronto. Vira isso, olha lá. Aqui é na base da versatilidade. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E depois de um óleo essencial desse, Pronto. gente. Alguém tem pergunta? Você sabe que de longe eu não consigo ver. Se Sim, tem pergunta. você não entrou no seu? Não. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu colocar o óculos, né? Porque ajuda na visão. Ajuda na visão. A gente tem um caso lindo de uma menina que tinha um problema super sério. A mãe dela estava perdendo a visão de uma vista e da outra. A gente já recuperou. Ela tá super bem. Olha, bastante gente entrou. A Rita Nunes. Vamos acenar aqui.
o Cyberburger Limeira. Eu vou só curtindo o pessoal aqui e já vou falando quem tava. É a Rita Nunes, boa tarde. O Eduardo Gigi, a Márcia Lucato, um beijo, Márcia. Quem tava aqui, ó, o podcast do meu amigo Gaguinho. Que legal a loja, PhotoX. Que legal, a Camila. Sejam todos bem-vindos na live. A gente saiu só um pouquinho do ar, mas não caiu, que Deus é bom. Coisas da tecnologia. Sim. Vamos ver aqui, a Renata Ride entrou. Seja bem-vinda a Sônia também. E a gente vai continuando aqui com o nosso assunto, que é a aromaterapia. Isso. E a gente tem óleos essenciais para fazer a nossa rotina de bem-estar. Óleos essenciais para dormir bem, óleo essencial para dar energia, para acordar bem. A gente tem óleos essenciais que atuam no nosso metabolismo positivamente. Então, a queixa que a pessoa tem, a gente vai encontrar quais os melhores óleos para ela. Só que a gente bate muito na tecla de cuidar de todos os sistemas, né? De um todo, né? Exatamente, do promover saúde. E, inclusive, eu tinha uma linha de cosmético artesanal e eu parei de fazer essa linha, porque agora, hoje, eu ensino as pessoas a produzirem os seus cosméticos em casa. Tá. Você parou de fazer para as pessoas, mas Eu não... ensino a pessoa a fazer na casa dela. Entendi. Você tem a técnica, você decidiu Isso. passar. Isso Porque é é muito mais importante. fácil, porque antigamente, imagina, eu tinha que mandar para tudo que é canto do Brasil. Hoje em dia a gente ensina as pessoas a comprarem os óleos direto da fábrica e chegando o óleo na casa da pessoa, a gente vai ensinar o que ela vai fazer. Se ela vai fazer o inalador, se ela vai fazer o rolon, se ela vai fazer o xarope. Ela que vai decidir. Isso, e a gente usa inclusive esses óleos que são de grau terapêutico, a gente pode usar inclusive na culinária. Então a gente usa, eu faço bolo, eu tempero carnes com os óleos essenciais e ele vai ter não só o efeito terapêutico, como vai aromatizar de forma natural. Tá, A gente não no tá usando caso que a sintético. gente estava falando aqui, que eu falei assim, deixa eu colocar o óculos. Nessa situação, o que seria interessante? O óleo de olíbano, Passar nos olhos? tomar, não nos olhos, ao redor dos olhos. O Ao olho é redor. muito sensível, a gente não Tá, deve usar então óleo. ele vai como se ele fosse sentir o cheirinho. Ele faz um reparo celular, né? Um reparo celular é aquilo que eu falo, a gente envelhece porque a gente é cópia da nossa cópia. Então, você nasceu no seu dia 1, o dia 2 você é a cópia dessa cópia. Então, imagina quando a gente ia na máquina de xerox e tirava a cópia da cópia, não vai ficando ruim? Sim. E o reparo celular que a gente fala é isso, ele deixa uma cópia melhor para o dia seguinte, quando for feita essa cópia nova. Isso que é o reparo celular. E a gente tem estudos, tem um comitê médico e tem estudos científicos que comprovam que os óleos agem, inclusive, a nível de DNA, que eles atuam no que a gente chama de epigenética. Então, é por isso que a gente ensina que é mais do que um cheirinho gostoso. Então, quando você está usando aqui, a gente está com esse olhinho aqui, que é gostoso, que está perfumando o ambiente, a gente está gerando inúmeras, para você ter uma ideia, isso aqui libera dopamina no nosso cérebro. Por isso que a gente vai ficando mais atento, mais feliz, vai sendo mais agradável, a gente está fazendo as coisas. Então, hoje em dia, a ciência vem comprovando... Acho que eu preciso de um desse do dia a dia para mim chegar a todo vapor, toda alegre nas lives e no trabalho. E você sabe que a gente usa isso, inclusive, nos ambientes por conta disso. Então, por exemplo, no consultório médico, a gente ensina a montar que sejam aromas mais calmantes. Então, tem um estudo muito legal que ele mostra que quando a pessoa usou um óleo que é calmante, no caso, o óleo de bergamota, no difusor, os pacientes eles tiveram uma cicatrização muito melhor. Tem um óleo que lançou agora em novembro, que é o óleo da erva baleeira, e a gente tem esse comitê médico de 21 médicos que fizeram os estudos. E um dos médicos, o estudo dele foi trabalhar em UTI de cirurgia cardíaca. E ele usou só o óleo essencial. E ele ficou bobo porque nenhum paciente precisou nem antibiótico nem morfina. Então ele tirou a dor. Então você não dá o estímulo químico sintético, né? E você não sobrecarrega o seu organismo e você tem um efeito. Tanto que ele falou que os médicos vieram pedir para ele
continuar usando os óleos porque foi muito bom. Teve. Então, é muito possível a gente estar fazendo isso, tá cuidando, promovendo a saúde. E, por exemplo, que eu falei do meu marido, ele fez a cirurgia, mas a cicatrização dele foi muito melhor, muito mais rápida, e ele não teve todo o efeito tóxico do remédio, porque a gente já foi fazendo o cuidado antes da cirurgia e depois da cirurgia. Logo depois da cirurgia. Gente, vale muito a pena, né? A conhecer, a utilizar e a conhecer. E a gente tem essa oportunidade de sábado, você vir aqui. Que hora que vai ser? Das 3h30 da tarde às 6h30 da tarde. Vai ser muito imperdível. São 3 horas. 3 horas, é um mini curso, tem uma pequena taxa. Até hoje está o valor de R$60, depois vai mudar a taxa. Mas todo mundo que vier vai ganhar um óleo essencial. Então você vai sair com óleo essencial para você usar. Você vai aprender como usar esse óleo. E também como montar a sua farmacinha, que isso que eu acho super importante. Sim, com certeza. Acho que todo mundo, né? Todos, até eu já estou, às vezes eu vejo a Agi postando, sempre está convidando, né? Nos atentando das novidades, o que faz bem, sempre eu recebo. E a gente fala assim, gente, eu quero todos. Eu quero a farmacinha. Você sabe que a gente fala que aromaterapia é um estilo de vida. É um estilo de vida, porque em casa a gente usa óleos essenciais da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, e a outra coisa, na semana passada eu passei mal na quarta-feira, na quinta, na sexta-feira. E eu tive que ir, antes de ir, né, pro hospital para tomar soro de tanta dor de estômago. O que eu fiz? Corri lá na internet. Tem um doutor lá que eu gosto, um chinês, que ele ensina tudo sobre chá. E aí eu falei assim, gente, eu vou procurar primeiro. Eu falei assim, será que eu tô sendo tão fraca assim pra essa dor, né? E eu falei assim, primeiro eu vou procurar o chá. Falou pra tomar um chá de hortelã, fui lá, tomei o hortelã. Falou pra tomar um chá de erva doce, fui lá, tomei. Não, mas pensa comigo, se você tivesse usado óleo, uma gota do óleo é 28 xícaras de chá. Você dá conta de tomar 28 xícaras? Não. E aí, mas o interessante que eu vi aqui que você falou uma coisa, que é o hortelã-pimenta. Sim. Aí depois que eu fui ver, não deu certo mesmo, porque o hortelã que eu tinha era hortelã comum de casa, não era um hortelã-pimenta. Mas tem que, pra dor de estômago, tinha que ser o hortelã-pimenta. Eu lembrei que você falou sobre o olhinho de hortelã, né? Hortelã-pimenta. E até quando eu comentei com você falou, você tinha olhinho aí? Exatamente. Você tem olhinho aí? Porque, por exemplo, eu já tive um episódio que eu acordei, foi de alguma coisa que eu comia, eu tive um sintoma de virose, de ânsia de vômito e diarreia, mas eu, de verdade, ó, era 7 horas que eu percebi quando eu acordei, eu fui me cuidando com os olhos, era meio-dia, eu não tive mais nada. Eu almocei normal, eu não tive mais a diarreia, porque tá errado você tomar a alopatia para cortar a diarreia, porque a diarreia é o seu corpo botando alguma coisa que não tá boa pra fora. Mas também a pessoa que tem diarreia por 3, 4 dias tá errada. Mas a partir do momento que você tem o óleo de melaleuca, que é antifúngico, antiviral e bactericida, você já vai estar tratando isso. Então, assim, eu cortei de forma natural, fazendo rolãozinho e passando, tomando, inalando. E de verdade, era a hora do almoço, eu almocei normal, já não tinha mais nada. Já tava bem. Então é muito possível. E quanto menos você toma de sintético, mais rápido o seu corpo reage. Sim, então por isso que é importante. Acho que desde criança eu sou um pouco. Eu não gosto muito de remédio. Acho que eu vi tanto a minha mãe tomando remédio na minha vida e ainda toma. Então eu fiquei um pouco relutante quanto a isso. Às vezes eu passo a dor, eu demoro, eu só vou mesmo, não tô aguentando. Mas a dor de estômago foi bem triste, eu tive que levantar 2 horas da manhã e ir pro hospital. Mas se você tivesse a sua farmacinha, então, você não teria ido. Pra você ter uma ideia, a gente tira muitas pessoas que tomam esses remédios aí, porque, por exemplo, o omeprazol, ele surgiu para que a pessoa tome por no máximo 4 meses. Você vê pessoas tomando há mais de 20 anos. Exato. E tem a vida toda que mostram que tem a ver com demência. Demência e também o câncer. Sim. No estômago. Principalmente demência. Então, eu falo assim, gente, e a gente tem óleos. Então, assim, a gente tem muita gente que deixou de usar a alopatia e percebeu que o óleo é muito mais rápido. Porque ele age muito mais rápido, porque a minha célula, ele entra na minha célula e a minha célula identifica.
e ele entra de que a gente chama de forma passiva. Então ele não vai gastar energia para entrar nessa célula. E isso que é muito importante. Por isso tem a sua farmacinha. Por isso tem que ter. Tem que ter. Todo mundo tem que ter a farmacinha, com certeza. Exatamente. E outras coisas assim que, bom, você já falou sobre todo tipo de tratamento, né? Pode ser, alguns podem ser ingerido, a maioria, todos podem, acho que todos podem inalar. Inalar sim, mas Sim. a gente sempre ensina Qual que e deve, também a e que gente não ensina deve. para a pessoa ter o raciocínio para entender quando é melhor eu ingerir, quando é melhor eu inalar e quando é melhor eu passar. E também tem a parte dos cosméticos. A parte dos cosméticos, eu já tinha tido uma experiência com os óleos essenciais, quando eu fiz um pouco de estética, que eu até comecei a atender como esteticista, e a gente utilizava, né para clareamento de pele. Sim, a lavanda clareia a pele. A Sim. lavanda é um óleo super simples e ela clareia a pele, ela tira imperfeições da pele porque ela atua na síntese de colágeno. Sim, além do clareamento e do rejuvenescimento. Sim, com certeza, com certeza. Sim. Então a gente É tem óleo, a muito gente bom. tem muito tratamento de quem teve as gestantes que tiveram melasma. Melasma? Né? Nossa, a gente Você tem tira. casos que a melasma Fantástico. Zerou, some tudo. Zerou. Gente, tem pessoas que não somente no rosto, né? É, A mancha todo Sim. aqui, né? mas tem um resultado fantástico, é muito legal. E é um resultado assim muito rápido que você vê. Justamente por ser natural, do corpo entender, é muito o efeito que você tem é muito rápido. Gente, perfeito, né? Tem alguém com a gente aqui na live? Gostaria de estar fazendo uma pergunta para a doutora Gisele sobre aromaterapia. Se você tem uma experiência, né, com os óleos essenciais, ou se você tem realmente uma pergunta ou uma dúvida, aproveita agora que a gente está aqui na live ao vivo e você já pode participar da nossa live. Acho que a Carla ali entrou. Seja bem-vinda, Carla. A gente cuida de pets. Hoje no Até meu dos Instagram, animalzinhos. os animaizinhos, eu Eles coloquei um, sim. não são humanos, eles têm vida, né? Têm Então a gente vida. cuida de pets, a gente cuida de gestante, a gente cuida de bebê, a gente cuida de idoso. Então, uma das coisas que eu sou apaixonada pela aromaterapia é justamente essa versatilidade, que com o mesmo óleo você faz inúmeras Tudo, coisas. com todo Então você vê um resultado muito rápido, então é muito fantástico. Esse óleo de laranja selvagem, eu gosto muito dele para a saúde das mamas. Então, quando teve o novembro, a gente falou muito dele, inclusive de massagear as mamas. Teve casos de pessoas com câncer de mama que não precisaram fazer nenhum tratamento, porque a gente estava usando o óleo e teve um resultado muito bom. Verdade. Esse de laranja? Sim. Meu Deus. Gente, é muita novidade, né? Muito conhecimento. E ele tá ao nosso alcance, Sim, né? sim. E a gente dá esse conhecimento, porque eu falo, ontem mesmo com essas meninas eu tava falando, vocês têm um tesouro nas mãos. E eu acho que é muito barato, porque os óleos essenciais, quando você vê, sai centavos a dose, 50 centavos, 40 centavos. Então eu acho muito barato por tudo que ele proporciona. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, olha, é caro. Eu falei, tá, mas se você dividir por dose, que cada vidrinho tem ou 100 ou 300 doses, você vê que sai muito barato, por tudo Sim. que ele faz. Se a gente for ver pelo valor dos remédios que hoje em dia, né? Hoje em dia, os remédios são muito caros. E uma vez que você tomou lá, não vai servir mais para aquele, né? E na verdade, assim, você só tomou remédio, mês que vem você tem que tomar de novo e ele não está tratando, né? Então a gente gosta de frisar bem isso. Outro dia antes eu ia na farmácia para comprar creme dental, agora nem isso mais, porque eu tenho o nosso, da nossa linha, que é com óleos essenciais. Mas eu ia na farmácia para comprar. Esses dias eu fui comprar uma bisnaguinha para fazer limpeza nasal e tinha um senhor na minha frente, ele gastou R$400. Eu conversando com ele, falei, mas o senhor gasta isso quanto? Ele falou assim, não, essa é a segunda compra do mês. E todo mês eu gasto R$800. Cara, 15. Remédio para colesterol, para pressão, para isso, para aquilo. E eu falava assim, gente, ele joga fora 400 reais, 800 reais. E uma atenção, e muitas vezes sem poder, né? Sim, sim, exatamente. Às vezes tira Aí que tá. Então eu falo... até da comida. Então não é muito melhor você ter um óleo
que vai resolver, que você vai usar uma gotinha, por exemplo, uma coisa que a gente tem um resultado fantástico é para autistas, para crianças autistas, com transtorno do espectro autista, com hiperatividade. E agora está na moda usar o CBD. Só que o CBD você precisa de uma dose gigante e ele vai custar caríssimo. O nosso sai 90 centavos porque você vai usar uma gota. Uma gota. Entendeu? Então, Por dia ou por dia que você usa. Então, assim, quando a pessoa vem falar pra mim que o óleo essencial é caro, uma vez eu tava conversando com um moço e ele falou que por mês ele gastava 1.300 de farmácia. Eu falei, caro pra mim é gastar 1.300 na farmácia. Então eu falo, em casa, a gente investe na saúde para não gastar com a doença. Então eu não sei o que é entrar na farmácia e ficar comprando remédio. Mas é uma coisa, eu bato nessa tecla e não canso de falar que saúde não vem de graça para ninguém. E ninguém vai dormir normal e acorda hipertenso. Ninguém vai dormir normal e acorda diabético. É um processo que foi ali. Que é claro que por isso que em naturopatia a gente fala, então você tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da prática de atividade física, por isso que aqui a gente tem yoga, porque a gente cuida da saúde mental e do corpo também como um todo, né? Então é um conjunto. Então não adianta falar, se entope de fast food, toma Coca-Cola 2 litros por dia, toma óleo que vai resolver. Não é. A gente é bem ciente disso. Não, com certeza. Isso daí também, né? E dá essa educação para as pessoas entenderem que eu falo, é um conjunto, né? A gente chama da teia da saúde. Então, a teia da saúde engloba você cuidar, inclusive, da higiene mental, cuidar da sua alimentação, comer o que a gente chama de comida de verdade. Então, você fazer tudo isso, e o óleo é algo a mais, é uma ferramenta muito poderosa, e hoje está muito mais acessível, que era difícil. Quando eu estudei, eu lembro quando eu estudei aromaterapia, meu professor ele falou assim, gente, tem esse óleo de olíbano, mas eu nem vou falar sobre ele, porque vocês nunca vão sentir o cheiro do óleo de olíbano. Vocês nunca vão ter acesso. Tão raro que era. Ele achou que era difícil, entendeu? Era daqui de Limeira? Não, tudo em São Paulo estudar. Em São Paulo. Então, é uma coisa assim. E hoje a gente tem, graças a essa empresa, e o que eu acho mais lindo dessa empresa é que eles têm o que a gente chama de fornecimento por co-impacto. Em todos os lugares em que eles pegam os óleos, que eles procuram o melhor lugar do mundo, onde tem aquela química perfeita, e eles retribuem. Então, por exemplo, o olíbano que é tirado da Somália, lá eles construíram um hospital, porque eles viram que tinha muitos casos de morte, as mães elas iam dar luz ao bebê e morria a mãe e o bebê. Então eles construíram um hospital. Em dezembro do ano passado a gente fez um projeto que arrecadou 4 milhões de dólares para manter esse hospital. Então eu falo que quando eu uso um óleo, eu sei que eu estou sendo beneficiada, mas eu estou ajudando muitas pessoas. A gente já tirou 2,5 milhões de pessoas da linha da pobreza, que eram pessoas que elas não tinham uma vida digna, e graças a essa questão do fornecimento por co-impacto, hoje elas têm uma vida digna. Sim, você foi a fundo conhecer todas essas histórias. Sim. Eu vejo que você vai nas reuniões do pessoal lá, dos donos que vieram agora em São Paulo, Ele veio, são 7 donos, e ela esteve aqui com a gente, foi um orgulho gigante ela estar aqui. E ela é fantástica e assim, o projeto deles é transformar vidas mesmo, transformar vidas, e eles transformam, então assim, em lugares muito carentes, no Nepal, e para você ter uma ideia, no Brasil mesmo, que a nossa copaíba é extraída da Amazônia, hoje os copaibeiros têm uma renda 4 vezes maior do que antigamente. Porque eles falaram, não, para você ter uma vida digna, o óleo, e daí teve gente que brigou e falou assim, eles inflacionaram o preço do óleo da copaíba. Eles falaram, não, vocês que extorquiam essas pessoas, e eles não podiam ter uma vida digna, e hoje eles ganham bem, eles podem graças a gente pagar o preço justo. Então, a gente está estimulando eles continuarem aqui cuidando das copaibeiras. Olha, então a própria doTERRA, sim, ela está aqui dentro do Brasil. Sim, esse óleo, por exemplo, vem do sul do Brasil, o de laranja selvagem. E teve uma escola que pegou fogo, era perto da região onde eles tinham essas comunidades que eles pegam de pequenos produtores. E eles reconstruíram a escola. Então, assim, o que eles têm de projeto humanitário é gigante, muita coisa eles não falam, mas eles têm um projeto humanitário gigante, tanto que eles falam hoje que eles já são a maior empresa de óleos do mundo, mas eles falam, mas agora a gente muda vidas, a gente muda a vida
com os óleos essenciais, porque as pessoas que produzem esses óleos essenciais têm a vida delas transformada também. Então é Sim. muito lindo. Não é aquele pessoal, né, que tem uma vida sacrificada Sim. ali para alguns ter uma vida melhor, né? Exatamente. Ah, o pessoal tá entrando, a Luna Pijamas, deixa eu ver aqui, a Suzana, o Nildo Planejado, sejam bem-vindos, vocês que estão na live com a gente. Sejam todos bem-vindos, amigos empreendedores, venham aqui fazer parte com a gente. Hoje a gente está com a nossa amiga Gisele D'Angelo, ela é doutora, formada, Não, né? sou naturopata, mas Naturopata, não sou doutora, sou naturopata. Mas estudou Medicina tradicional chinesa na China, olha lá, já foi 3 vezes na China e trouxe muito conhecimento aqui para nós sobre a aromaterapia. E a aromaterapia não engloba só no cheirinho aqui, como eu falei no comecinho, só no cheirinho, mas ela ajuda realmente a salvar vidas, né? Na parte terapêutica, também emocional, terapêutica e até mesmo só pra você ter uma ideia, pós-operatórios. sim. A gente teve com uma moça que veio dos Estados Unidos dar um treinamento pra gente e ela tava contando por que ela começou a usar óleos. Na época a menina dela era adolescente, tinha 14 anos e ela foi diagnosticada bipolar e ela tinha tentado suicídio várias vezes. Ela falou que esse óleo tirou a menina dela dessa depressão, dessa síndrome bipolar e nunca mais a menina tentou nada. E esse óleo aqui eu acho muito barato, ele custa R$79, tem 300 doses. Então ela falou assim, eu jamais vou deixar de usar isso porque isso trouxe a minha filha de volta. Só eu sei o que é ter O valor. numa família, ela falou assim, a gente não dormia à noite, porque você ter uma adolescente com ideação suicida é muito perigoso. E ela viu que isso que trouxe a menina de volta e a menina voltou a ser feliz, e voltou a sorrir, voltou a ser adolescente de verdade. Então a gente tem muitas histórias lindas, a gente é de compartilhar essas histórias, tanto a nível físico, a nível emocional, a nível mental, a gente tem olhos para foco, para atenção, a gente tem tudo isso. Por isso que toda quinta-feira eu dou essa aula, por isso que sempre a gente tem os eventos aqui, tem os cursos, os mini cursos, faz oficina, que é justamente para as pessoas entenderem a versatilidade dos óleos essenciais. Então, venham, me chamam para fazer sua inscrição, a gente está com 2 vaguinhas só para o sábado, que já está com a sala cheia, e todo mundo vai ganhar óleo essencial para levar para casa e experimentar. Qual é o tema da aula? Como montar a sua farmacinha natural. Tá, e você vai falar diversos assuntos, então, da farmacinha. Sim. Vários. Então, se você quer participar da aula de sábado, das 3h30 às 6h30. Das 3h30 às 6h30. E a gente vai degustar os óleos, a gente vai ensinar como usar a farmacinha. A gente sempre grava a aula e as pessoas recebem, a gente dá muito material. Eu falo que aqui a gente é abundante no compartilhamento. A gente dá muita coisa, dá muito conhecimento em troca, porque realmente a gente quer formar curadores do lar. Sim, isso é muito importante. Você tem todo esse conhecimento para você, você poderia usar só para você, mas você decidiu dividir. E você sabe que eu falo que isso eu faço até pra mim, porque quanto mais eu ensino, mais eu vou aprender. Tem aquela pirâmide do aprendizado que mostra, né? Quando você lê, quando você estuda e quando você compartilha. E o que eu acho lindo, que isso eu aprendi com a doTERRA, a Emily, ela deu um treinamento uma vez pra gente, ela falou, você tem que todo dia ser um milagre na vida de alguém, todo dia. Então a gente acorda com esse propósito de ser um milagre na vida da pessoa que tem a dor física, ou que tem a dor emocional, ou que tem a dor financeira, inclusive, a gente consegue ajudar, porque tem muita gente que empreende com os olhos, fazendo produtos, e é muito legal. Então é esse o nosso propósito. E isso é uma bandeira que a gente levanta e é uma missão mesmo. Então todos os dias a gente levanta com essa missão. Então ontem mesmo eu tava lá, fui lá em Engenheiro Coelho e passei a tarde ensinando para essas meninas, porque eu falei, eu quero que vocês saibam como usar, que vocês tenham essa segurança para usar, e a gente dá essa segurança para as pessoas, a gente dá essa assistência, e as meninas têm contato direto comigo. Então se você tivesse a sua farmacinha, Gi, estou assim, assado, na hora já ia falar na semana passada. Tá vendo? Verdade. Então, mas isso que seja um aprendizado. Sim, né? Que tem seja tudo um isso pra aprendizado. gente aprender. E hoje eu estou aqui, né? Tá A gente já tinha chamado pra vir um dia depois, eu falei, Gi, não tem condição.
Então, assim, a gente já programou, né, pra estar aqui com vocês. E eu vou falar pra vocês que não é somente hoje, né, Gi? Não. A gente vai trazer muitas dessas lives pra vocês. A gente vai tentar uma por semana, Gi? Sim, Vamos tentar uma por semana para que vocês fiquem sempre bem informadinhos aí sobre o que é aromaterapia, sobre óleos essenciais. E a Gi vai abrir aqui, ó, a porta aqui da clínica dela para que você venha conhecer. E vai fazer muita diferença na sua vida. Cada caso é um caso. Se sua amiga não gostou, se sua amiga não sabe te informar da forma correta, então vale muito a pena você vir aqui, sentir esse aroma, essa sensação. Eu confesso para vocês que é o que ela falou. Ela sabe, de repente, o que a pessoa está precisando. Já me deu o olhinho de laranja, eu já me senti muito melhor. E é assim que é a vida, né? E por que eu preciso tomar remédio? Ou por que às vezes muitas pessoas procuram até outras coisas para poder se satisfazer, se sentir melhor, feliz na bebida, no vício? Você sabe que a gente tem muitos óleos que a gente usa para os vícios, porque eu fiz um curso com um médico que ele é formado em Harvard e ele fez um curso no MIT só sobre o cérebro. E ele ensina, quando você usa determinados óleos, que ele explica, ele fala assim, a pessoa que tem o vício, ela não tem o vício ou na droga, ou no cigarro, ou no sexo, ou no jogo. Ela tem o vício na sensação que ela recebe no cérebro. Sim. E a gente tem óleos que promovem essa mesma sensação. Tanto que ele ensina muito a gente usar esses óleos com adolescente para não ter o problema de incorrer no vício. Olha então só. é muito interessante, assim, é muito poderoso o que a gente vê de realmente de resultado. É fantástico e é por isso que isso leva a gente para querer transbordar realmente conhecimento e levar para mais pessoas. Muito interessante. Então hoje só foi a primeira de muitas live aqui para você conhecer a Gisele D'Angelo, para você conhecer um pouquinho da aromaterapia. Então vamos aproveitar essa live que vai ficar tanto na minha página como a da Gisele. Para que vocês coloquem lá, escreva qual tema que você acha interessante. Ou se tiver alguma dúvida. Ou uma dúvida que vocês queiram que a gente fale com vocês. Isso, com certeza, que a gente vai falando, porque o nosso intuito realmente é ajudar. É ajudar. Levar informação a quem precisa. E você ter pessoas que assim, que você sabe, que falam, olha, eu tinha uma dor, eu tenho uma menina que foi uma graça, ela tava com uma dor bem forte no cotovelo, já fazia uns 4 meses, ela falou, olha, em menos de 10 dias, 80% dessa dor saiu, e assim, eu tava de saco cheio de tomar remédio, de estar intoxicando, eu tava sentindo mal o meu fígado, então isso é muito legal. Eu tenho em casa, meu marido tinha muito problema de enxaqueca, a gente resolveu, e já, não que não tratava, já tratava com acupuntura, com várias coisas, mas ele ainda tinha, então assim, diminuiu drasticamente o tanto de crises que ele tá tendo. Então é tão lindo isso. O ânimo, né? Acho Sim, que o ânimo, com certeza, modifica com certeza. tudo. Então assim, por isso que eu falo que é um estilo de vida. E daí você tá tão bem e você quer realmente transbordar isso, você quer compartilhar, que você fala, gente, a minha cunhada eu acho uma graça, porque ela começou a cuidar da Sofia por conta da rinite, que ela falou, de 6 em 6 meses eu tava antialérgica pra essa menina, eu tava indignada com isso. Sim, e as ela crianças com vão os ficando olhos, fraquinhas, né? E ela hoje com os olhos resolveu. Então ela falou assim, não tem como eu ver uma mãe com uma criança da idade da Sofia e falar, ela fala, gente, dá sua mão que eu vou pingar o óleo que você vai ver como vai resolver. Entendeu? Isso que é interessante, são coisas assim prováveis, né, palpáveis. Então você vai conhecer o produto e você vai sentir, então você mesmo, nada melhor que você mesmo ver a diferença em você e passar, não apenas consumir, de repente a indicar o próximo. Isso é muito legal, porque a gente tem muita gente que teve a vida transformada por conta de usar os óleos em si e de também começar a empreender com isso e que viu e transformou as vidas. Então eu vejo uma menina que eu achei linda, ela falou assim, meu sonho era aposentar os meus pais, que eles fizeram de tudo e eles eram super simples e estavam vivendo na roça, uma vida super sacrificada. Ela falou, hoje eu consigo dar uma vida extremamente digna para os meus pais por conta de estar, e ela fala, ainda estou ajudando outras pessoas. Então isso que é muito fantástico. Um trabalho, né? Exato. Suado, ver realmente como
assim, eu fui ajudada Sim, e agora eu preciso passar e é muito adiante. assim que você fala assim, gente, eu não posso ficar com isso só pra mim. E ainda mais quando você entende tudo isso que eu falei do fornecimento por co-impacto. Eles têm um instituto que chama Mãos que Curam. Então, assim, eles fazem projetos, eles têm produto que toda a renda desse produto é revertida para esse instituto. E eles trabalham com um projeto de ensinar crianças contra abuso infantil, de dar essa educação. Então, é tudo tão lindo que você fala, gente, faz todo sentido você tá usando isso aqui. Sim, Entendeu? tem coerência, Isso é muito tem verdade, né? Tem Sim. coisas boas. Ah lá quem que entrou lá, nossa amiga, a Rosana. Tudo bem, Rô? Olha, eu vou até aproveitar aqui a live da Gi pra gente convidar você pra ir na Casa Nova Variedades. No sábado também, vai ter uma exposição lá dos amigos. A Gi não vai, né, Gi? Da Rô, né? Estaremos em atendimento. Sim, e depois também Vai tem ter o curso à tarde. Sim. Mas nós convidamos todos vocês para passar lá na Casa Nova, vai ter mais de 10 amigos empreendedores expondo os seus produtos. E aí eu vou falar com a Gi, já vou levar algum panfleto, algum cartãozinho da Gi e já passar para o pessoal também, para vir aqui depois. Se não conseguir já no sábado, vir às 3h30, 6h30 no curso, e aí provavelmente, né, você faça outra data. Sim, a gente sempre está fazendo Sim. eventos. Tem as aulas de yoga, que são aulas em grupo. É diariamente? A yoga é sempre de terça e quinta. Tem Terça às e 7h15 da manhã e às 6 horas da tarde. E é Antes sempre... da aula gratuita, todas as quintas, 7h40. Exatamente. Então a gente tem aqui as aulas de yoga e já tá chegando gente. E a gente Já faz. estamos nos Deixa eu ver quem é, finalmente. gente. Peraí. A gente vai. A gente tá chegando aqui, né? Nos finalmente aqui na nossa live. A gente já tá recebendo aqui, por isso que a gente tá nesse lugarzinho assim estratégico, porque a gente ia ter que sair correndo daqui, porque já começou a chegar as alunas e a gente já vai terminar essa live aqui com gostinho de quero mais. Se você conhece óleos essenciais, aromaterapia, se você tem alguma dúvida, depois a live vai ficar gravada, você vai colocar lá, vai comentar. Eu conheço, já faço uso, não conheço, tenho vontade de conhecer. E a Gi ensina você a fazer a farmacinha da mamãe em casa. Sua farmacinha natural, doutora mamãe. Doutora mamãe. Ah, como que é? Ah, queria ter entrado mais cedo. Ah, mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Começa desde o comecinho, você vê quanta coisa importante, quanta coisa linda que tem pra gente aprender. E acho que você já conheceu a Rô, né? Lá da FAO, né? Na feira. Já. Ah, que legal. E ó, vamos fazer o seguinte, que quem vier por sua indicação, que viu aqui, falar assim, eu quero participar da aula, eu vou dar um presente extra, hein? Só que, gente, tem que fazer inscrição. A gente só tem 2 vagas, então você precisa me chamar para fazer sua inscrição, para garantir a sua vaga e falar, eu vi lá falando o programa, live, eu quero meu presente. Você vai ganhar um presente extra. Ah lá, que legal. Então, quem vier pela live e mandar a mensagem no direct da Gi ou comentar lá, escrever que tem interesse de vir para fazer o curso no sábado, vai ter presente extra. É isso? Porque aqui a gente transborda. Ah, que delícia! A Déia entrou também. Ah, agora que a gente tá no finalzinho, a gente até aqui gostaria de continuar aqui, porque o papo não tem fim. Por isso que a gente vai conseguir fazer outras lives, a gente vai fazer uma maratona aí agora. Mas as meninas do yoga já tá chegando e hoje eu fui convidada, eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe roupa, viu, gente? Não tô com vestidão aqui não. Mas eu vou aproveitar, porque eu já senti o cheirinho do óleo de laranja, então já me animei, então já vou fazer hoje a aula. Não sei se eu vou conseguir, né, professora? Todo mundo consegue, todo mundo consegue. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E eu até fiquei animada. Então, quero agradecer, Gi, pela primeira vez. Você ter, né, estado aqui com a gente no Café com Empreendedorismo, dos Amigos Empreendedores, mostrando o seu trabalho e a grandiosidade do seu carinho pelas pessoas. Porque esse é um modo de amor, né? Sim. É querer curar outras pessoas, querer ajudar as outras pessoas, é um modo de trabalho com muito amor. Tem muito diferencial, né? E a gente ama realmente compartilhar, ama as pessoas
e venham fazer uma aula experimental de yoga. Ah, que E delícia porque a lá. gente tá realmente, a hashtag da doTERRA é nós ajudamos a curar o mundo, porque a gente Sim. ajuda a curar o mundo. A Deia acho que tá aqui na live. A Deia trabalha com depilação, com a parte de estética. Deia, você precisa vir Precisa conhecer usar a os Gi. olhos, sim, Precisa olhar os olhos, fazer umas pra massagens. tirar dor, Ela até pra faz. pós-depilação. É E ela faz fantástico. umas massagens maravilhosas, E deliciosas. daí ela vai potencializar com o efeito dos Mais olhos. ainda ó, que com os lindo, olhos. Com certeza. Então tá, muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Até a muito próxima. obrigada, muito obrigada. Voltaremos em breve. E toda quinta, 19h45, estamos lá no Instagram. Ou Saúde Natural Gisele, ou Gisele D'Angelo Aromaterapia. Mas estamos lá e tem sempre conteúdo, tem um monte de aula no YouTube, em todos os lugares. E depois vocês acompanham mais um pouquinho ali nos stories que eu vou mostrar tudo aqui do yoga. Eu nunca fui, gente, mas é hoje, hein? É hoje. É hoje, é hoje. Com certeza. Uma boa tarde pra vocês e até sábado, porque sábado tem live e também tem feira, tem bazar.